Eu tenho que The Sims pra mim é um jogo muito importante porque ele criou um estilo de jogo. Todos os jogos que criam um estilo se tornam especiais em alguma coisa. O The Sims 1 criou o gênero de simulador de vida, mas hoje em dia ele é praticamente o único sobrevivente desse estilo. O The Sims 1 foi criado pelo Will Wright, que foi um dos fundadores da Maxis. A Maxis foi uma das desenvolvedoras mais importantes para mim. Ela teve jogos como SimCity, SimCopter, SimTower, SimAnt e todos os Sims aí. Infelizmente ele saiu em 2009 da Maxis e em 2008 ele tinha criado o Spore, tinha uma temática de evolução dos seres vivos, você começava bem lá, pequitinho e tal, celular mesmo. E infelizmente uma grande mente aí por trás dos jogos de simulação não estava mais presente na Maxis, que viria a ser extinta infelizmente pela EA Devoradora, que comprou a Maxis um pouco antes. Acredito que um dos pontos que mais fizeram sucesso no The Sims 1 é porque ele focava no mundano, no dia a dia. Ele tinha elementos como, por exemplo, ir ao banheiro, lavar pratos, tudo isso de uma forma irônica. E ele tinha muito isso, você estava fazendo o que estivesse fazendo, paquerando, mas você tinha que ir no banheiro. Eu acho isso bem interessante porque quando você percebe qual o tipo de gameplay que mais faz sucesso, você vê que é aqueles onde começa o seu personagem começa pobre e vai subindo na vida. Ele tá bem mais perto do real do que aquelas expansões como spa, viagem e jogar bola e tal, sair com os amigos. Quando você pega o modo de jogo do The Sims, é muito interessante quando você pensa em trabalhar e subir na carreira e criar os filhos e chegar em casa morto de cansaço e tal. Onde você tem um desafio nesse tipo de tarefa, ao contrário de que se você sair para passear não há desafio nenhum. Aquele jogador mais assíduo, ele vai procurar um jogo que tenha mais desafio. E o The Sims conseguiu atrair esse tipo de jogador na época também, porque ele trazia uma temática nova, totalmente diferente. Você tinha o desafio de tentar vencer na vida ali, e foi um ponto que talvez tenha sido deixado em segundo plano. O The Sims 2 ele também teve grandes inovações, porque eles adicionaram assim, novidades como grávidas, velhice, sexo. E eu acho que as expansões menos interessantes eram exatamente essas que eu falei, que era de ir pro spa, visitar o Oriente, divertir na praia e coisa e tal. Porque eu vou dizer assim, eu não quero ver o meu Sim nadando na praia. Tipo, eu quero ver ele limpando o banheiro, eu quero ver ele cansado, chegar em casa tarde pra fazer o jantar e... sei lá, dá tempo no máximo de dar uma cagada, dormir 2 horas e depois ir pro batente de novo, sabe? O The Sims 3 também deu um passo à frente. Ele já trouxe o mundo aberto, que funcionava muito bem com carros e facilitava muito mais a gente sair da casa e visitar alguém ou ir para algum lugar na cidade, ao invés de ter aquelas telas de loading que eram chatíssimas. Às vezes acabava com que alguns players ficassem mais em casa do que tudo. E o 3 ele tirou bastante isso. E às vezes você chegava na casa da pessoa e não tinha ninguém em casa. Isso era muito fantástico. Eu acho que eu considero talvez ele o melhor. E o 4, ele não é tão ruim assim. Eu vou dizer os pontos em cima do 3, que eu acredito que o The Sims 4 foi interessante. Obviamente, ele como é uma sequência, ele tem melhoramentos e tal. Embora graficamente ele tenha ficado mais caricato, mas ainda assim... Ele matou o mundo aberto, ele adicionou as telas de loading de volta, voltou para as famosas viagens que você precisa de carregar uma tela para poder ir para casa de outra pessoa e tal.
Apesar disso, o 4 ele adicionou algumas coisas interessantes, como o modificador de humor, que você se estressa, fica triste, animado, inspirado e tal. Que é bem uma coisa do nosso dia a dia mesmo, de acordar bem de manhã e tá mal de tarde e tal, cansado. E o fato também de você poder pegar o prato de comida na mão e vai conversar com alguém, senta na cama para conversar com alguém, e bebe água enquanto você tá na privada, ou tá no computador conversando com a pessoa enquanto você faz alguma coisa, tá cozinhando e conversando, porque a gente é multitarefa e tal, que foi o chamarisco dele. É ao mesmo tempo que o 1 e o 2 possibilitava a gente ter várias casas na mesma vizinhança. Não sei se você percebe isso. No 3 você precisava criar um novo jogo e a sua vizinhança era zerada, vamos dizer assim. Os relacionamentos e tal que outros personagens tinham, você até podia criar personagens para colocar ali na sua vizinhança, interagir com você, mas não podia, por exemplo, você ter uma casa na mesma vizinhança que seu irmão depois pegava para jogar. Ou que você mesmo simulava numa casa, depois você ia e simulava na outra e isso tinha morrido no 3. E eu senti bastante falta disso, porque eu gostava de simular uma casa diferente da outra sem precisar esquecer que a outra casa existiu. Por último, a gente tem um problema, que é o problema mais famoso do The Sims, que é o problema da EA. Ela passou a remover as expansões a partir do 2, todas as expansões, evolução do The Sims 1, remove tudo, chega no 2, age como se nada disso tivesse acontecido, começa a relançar todas elas de novo no jogo, obviamente com algumas diferenças, um outro jogo, um outro gráfico e tal, mas ainda assim você tinha essa sensação de ser enganado. Além do preço das expansões serem muito altos, quase o preço de um game cheio, do game completo, base. E aí você tinha sempre a mesma história. Ia jogar o The Sims 3, aí tinha a expansão dos vampiros, que você já teve no 2, expansão dos pets, expansão do trabalho e coisa e tal. E fora isso, o último fator que eu acho que foi uma coisa muito importante pra mim, mas eu vejo às vezes um pouco de forma negativa, que é aquela coisa de acrescentar coisas mágicas demais. O forte do The Sims, ele é aquela coisa pé no chão, é a coisa vida real. Então a partir do momento que você começa a colocar vampiros e... Tá, sempre teve assim uma coisa meio engraçadinha de alien, coisa e tal, mas não era uma coisa principal do jogo. De repente você começa a ter mágicas e o jogo é meio tratado de forma diferente. Então eu acho que das coisas que eu mais gosto no The Sims, apesar de todos esses elementos aí estarem se repetindo nas outras sequências, é o fato do jogo base mesmo, aquela coisa da vida, nascer, crescer, envelhecer. Comprei um móvel novo, comprei uma pia nova e não aquela coisa, sou mago, vou fazer a planta da vaca que come as pessoas e vou ser abduzido por alien. E vou usar um foguete e vou subir para as estrelas. Acho que isso perdeu um pouco perde a essência do The Sims, que é a simulação da vida. Era isso que eu tinha para colocar sobre o The Sims. Eu queria mais falar sobre isso do que fazer vídeo de gameplay. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixa aí sua opinião nos comentários. Qual foi a melhor era The Sims para você? Se você jogou todos e se você gosta das coisas mágicas no jogo, se você acha que o preço é justo, se você não compra o jogo e joga de outro jeito. Diz aí sua opinião, espero que tenham gostado. Tchau, tchau.